Olá, mundo! Sejam bem-vindos ao podcast Livre das Caixas. Eu sou Jaqueline Silveira. E eu sou a Mari Belmonte. E hoje nós estamos iniciando um episódio que é o primeiro episódio de uma série sobre os 7 pecados capitais. Se você ainda não nos segue, já clica aqui para seguir o nosso canal e receber todos os vídeos em primeira mão. O nosso objetivo com esta série é poder falar das emoções de uma forma acessível, para que a gente possa ajudar o nosso público a identificar as emoções quando elas são normais ou daqui a pouco quando elas possam ser um sinal de alerta. E hoje o nosso primeiro tema vai ser sobre a ira. Então, Mari, nós sabemos que a ira é uma emoção primária e é uma emoção que todos os seres humanos compartilham, né? Mas muitas vezes a gente acaba tendo prejuízos, né? Quando nós experienciamos essa ira ou a clássica raiva, como todos conhecem, né? A palavra, quando ela está de uma forma mais disfuncional, mais exacerbada, né? Descontrolada. Então, a ideia hoje é que nós possamos explicar e trazer de uma forma bem técnica, mas ao mesmo tempo de fácil entendimento para o nosso público, né? Como a gente pode fazer a prevenção, né, a partir de sintomas, né, que possam acabar sendo adquiridos aí quando essa emoção ela está muito mais exacerbada, e que a gente possa também entender daqui a pouco quando que ela está normal. Quando que a gente pode, né, avaliar, né, que é uma emoção normal, que é uma emoção que todas as pessoas vão sentir e que não precisamos ter medo, né, receio ou julgamento dela. Perfeito, Jaque. Nós aprendemos que a raiva é uma emoção ruim. Ponto. Ela só é uma emoção ruim, feia, e a gente não deve sentir. Então, se a gente sentir raiva, a gente tem que dar um jeito de abafar essa emoção, porque ela não vai trazer nada de bom. E aí já é um erro, porque a raiva ela pode ser um motivador. Ela não precisa necessariamente ser só negativa. Coisas boas podem vir a partir desta emoção, desde que ela não esteja descontrolada. E esse descontrolada, a gente vai, eu acho, né, Mari, conseguir observar em alguns termômetros distintos, né? Por exemplo, a nossa própria rede de apoio, como ela está experienciando, né, a vivência conosco quando nós estamos com a raiva, com a ira ali, né? Sobreposta, né, como uma emoção, ou a gente pode também observar no nosso ambiente de trabalho, como as pessoas também estão nos observando quando essa emoção daqui a pouco ela está exposta, ou na nossa própria autoavaliação, que ela deve ser necessária, né, de acontecer, e ela é muito importante, né? Então a gente às vezes tem aquela ideia de não observar, né, não se observar, né, e acabar, às vezes, normalizando, né, algo que pode estar sendo até significativo, destrutivo, né, enfim. E essa autoanálise, ela é essencial, porque é muito mais fácil a gente observar, é muito mais comum observar o comportamento inadequado nas outras pessoas do que em nós mesmos. Então, para olhar para dentro e avaliar se nós estamos tendo comportamentos descontrolados, se nós estamos agindo de pavio curto. E quando nós falamos da raiva patológica, nós podemos aí associar a diversos transtornos que apresentam essa emoção de uma forma descontrolada, né, mais expressiva, como nos transtornos de personalidade, transtorno depressivo maior, no próprio transtorno de luto complicado, né, a raiva ela pode se manifestar de uma forma mais desproporcional, né. E esse termômetro, ele é muito importante, né, quando a gente vai avaliar uma raiva patológica de uma raiva normal, né. É muito importante também a gente poder considerar o momento, além do ambiente que a pessoa se encontra, porque existem ambientes que são reforçadores, né, de sentimentos ruins, né, de emoções ruins, né. Então, ou daqui a pouco a pessoa ela pode estar passando por um momento difícil, né, alguma crise, né, de trabalho, questões pessoais, né, problemas de relacionamento, e naquele momento ela pode estar mais, a sua raiva, né, ela pode estar mais acentuada, mas não necessariamente que ela tenha um transtorno, que seja uma raiva patológica, e até pode se perpetuar por um período aí longo, daqui a pouco semanas, ou meses, né, e não necessariamente ser aí
algo a nível patológico. E aí o quão importante é válido que a pessoa ela tenha essa consciência de identificar, né, de ter o entendimento de como está como é importante a pessoa poder fazer uma autoavaliação, identificar se ela está em algum momento de crise, se ela já está se sentindo mais nervosa que o normal devido a alguma situação que aconteceu, que ela está com algum problema no trabalho, algum problema de relacionamento, alguma coisa fora do normal. Observar também, como tu falou antes, o que as pessoas estão ao redor trazendo para ela, pontuando, e também não deixar de fazer uma avaliação psicológica se ela identificar que a situação está muito fora do normal dela, né? De ela poder recorrer a profissionais para fazer uma avaliação. Inclusive, a gente sabe que existem doenças orgânicas que a raiva é um dos sintomas, né? E também muitas pessoas não sabem. Como tu disse antes da depressão maior, a irritabilidade é um sintoma de depressão, né? Muita gente pensa que é só tristeza, desesperança, mas não, irritabilidade é um dos principais sintomas. Então, pode ser várias coisas. A gente precisa, né, enquanto adultos autorresponsáveis, buscar identificar o que está acontecendo para poder trabalhar em cima disso. Então, algumas coisas que a pessoa pode prestar atenção e avaliar, né? Como que está o autocuidado dela? Como que estão os relacionamentos dela com as pessoas ao seu redor? Como que está o nível de paciência dela com situações externas sobre as quais ela não tem controle? Como que ela reage a situações estressoras? Como que está o nível de agressividade dela? Como que está o nível de compulsão dela? Comportamentos compulsivos, dependência de substâncias. Tudo isso vai influenciar nesse resultado, né? Então, tudo isso são coisas que ela pode observar para começar a identificar se tem algum problema ali ou não. E além dos excessos, nós podemos também falar das deficiências, né? Então, nesse caso da raiva, da ira, nós podemos aí falar da deficiência do freio, que poderíamos dizer sobre a relação que essa pessoa pode estar de medo, ansiedade, tristeza maior, se esses aspectos eles estão mais acentuados, então que a rede de apoio daqui a pouco está observando, ou a própria pessoa na sua autoanálise se percebe, nossa, mas eu não estou bem, porque tem algo diferente acontecendo comigo, né? Esse não é o meu normal. Então, essa crítica, essa autoanálise, ela é importante. Então, voltando ao que tu trouxe também, Mari, sobre a avaliação. Então, a importância de uma avaliação psicológica, daqui a pouco, quando alguém te alerta sobre algo diferente de como tu está vivendo, ou tu está agindo, e tu poder ter a autorresponsabilidade, às vezes até a humildade, né, de pensar, não, então tá na hora daqui a pouco de eu avaliar o que está acontecendo de verdade. Será que tem algum problema maior? Também temos a deficiência intelectual, que aí nós vamos falar aí de atenção, memória, né, ou o próprio planejamento. E daqui a pouco a pessoa ela está com dificuldade, né, a nível do planejamento, por exemplo. Uma pessoa que tinha daqui a pouco as suas demandas de trabalho, conseguia se organizar e estabelecer de uma forma adequada ali, né, assertiva, e daqui a pouco não consegue mais, né? Ou por um período ela conseguia e outro período, dependendo de fatores externos, ela não consegue controlar essa emoção, né, da raiva e muda e automaticamente, né, como consequência os seus planejamentos, as suas metas, né, acabam caindo por terra junto com isso. E também nós podemos falar aí da deficiência social, né, que envolve a tolerância, empatia, ética, né, que aí vem muito de encontro daquilo que a gente está externalizando para o próximo, né. Então, de que forma eu estou olhando, né, a consequência da forma que eu me comporto, né? Então, assim, será que eu estou agindo de uma forma empática? Né? Será que eu estou observando e levando em consideração como a outra pessoa ou as pessoas que estão ao meu redor vão se sentir se eu estiver mais agressiva, com mais raiva, né? E não medir daqui a pouco, né, essa emoção? E aí a gente pode pensar também em alguns exemplos de situações de risco que acontecem devido ao descontrole da ira, né? Então, por exemplo, acidentes de trânsito,
Não é raro, né, nós vermos pessoas completamente descontroladas em situações ali de trânsito que não demandavam tamanha reação. Violência doméstica, né, o prejuízo que traz esse descontrole nas relações familiares, inclusive situações que podem ser irreversíveis. Pessoas cometem crimes em momentos de explosão de raiva. E aí, depois que ela volta para si, ela se arrepende. Mas aí o ato já foi feito. E aí não tem mais como voltar atrás. E a raiva, nessas situações, ela é uma emoção inútil, porque ela não resolve a situação, né? Vamos pegar um exemplo de uma situação de acidente de trânsito. Uma pessoa calma e uma pessoa com raiva, ambas vão estar na mesma situação de acidente. Porém, a pessoa que está com raiva exacerbada, ela vai sofrer muito mais do que a outra. E ela vai criar outros problemas que ela não tinha. Ela vai criar problema com a outra pessoa, ela vai criar problema com a seguradora, ela vai criar vários outros problemas que ela não precisaria ter. Então, além do sofrimento que traz para ela, traz problemas e sofrimento também para os outros e não ajuda a melhorar a situação, não ajuda a resolver nenhum problema. Inclusive, só agrava mais ainda o problema que já existia. E este fenômeno da dificuldade de lidar com emoções ruins, emoções negativas, é um fenômeno muito antigo, né? Se a gente olhar um pouquinho para trás aí, a relação com os nossos pais, nossos bisavós, nossos tataravós, né, dentro da nossa transgeracionalidade, ninguém nunca nos ensinou que a raiva é uma emoção normal, né? Então, além de a gente acabar fazendo, às vezes, um pré-julgamento da raiva, também tem esse outro lado, né, como contraponto, que é não dosar a raiva, né, e muitas vezes achar que as pessoas elas precisam nos aceitar daquela forma, né, mesmo que nós estejamos, né, prejudicando-as, né. Então, assim, essa quebra de padrão, né, tendo o entendimento de que nós temos uma autorresponsabilidade e como autores da nossa vida, nós podemos cortar esse cordão umbilical, né, de poder entender que, bom, tudo bem, se até o passado, até a geração anterior, né, meus pais, meus avós se comunicavam dessa forma, que aí a gente entra muito nessa questão da comunicação, né, que acaba sendo mais violenta, né, não necessariamente eu preciso ser igual. Na verdade, eu tenho autonomia e a responsabilidade sobre minha vida, né, ao invés de entrar num papel de vítima, né, ao invés de ficar culpando, achando culpados muitas vezes por eu estar tendo uma atitude ruim, né, ou por eu ter um comportamento negativo, né, mais raivoso, intolerante, né, e sem ética, como falamos anteriormente, sem educação, literalmente, né, porque parte do princípio de que quando nós nos comunicamos de uma forma violenta, nós não queremos chegar num consenso, num comum acordo. Nós só queremos impor a nossa verdade, né? Nós só queremos buscar por uma validação daquilo que nós estamos impondo no momento, né? E isso não é correto, não é assertivo e também não é saudável. Quando a gente fala em comunicação violenta, né? Quando uma pessoa se sente atacada, ela vai ter duas possíveis reações. Ou ela vai contra-atacar, ou ela vai se defender. E nenhuma dessas duas reações é a que nós esperamos para ter uma comunicação assertiva, uma comunicação não violenta, uma comunicação clara e direta. E a gente vê muitas pessoas sofrendo porque elas foram educadas assim, com uma educação violenta, porque os pais delas também foram educados com uma comunicação violenta. E assim foi indo, né? Então nós que temos recurso para mudar esse padrão de comportamento, nós precisamos ser responsáveis e buscar fazer essa mudança. Como a gente vai ter resultados diferentes? Fazendo coisas diferentes, buscando autoconhecimento, fazendo uma terapia, buscando melhorar. E pensando então em estratégias de como canalizar essa ira, como canalizar a raiva, né? A gente ouve muitas pessoas dizendo, ai, para eu me acalmar,
o que me indicam é que eu faça uma meditação, que eu faça uma yoga. E, na verdade, no momento que a raiva está precisando ser expressada, não é o momento de fazer a meditação, de fazer o yoga, né? A gente precisa liberar essa raiva de alguma maneira. Uma maneira saudável que nós temos de liberar essa raiva é justamente através da atividade física. Esportes de luta, né? Como boxe, a gente está lá liberando a raiva de uma maneira saudável. A gente pode colocar uma música que vai nos ajudar a sintonizar o nosso humor, né? Então, um hardcore, um punk rock, uma música forte, mais agressiva, vai nos ajudar a liberar essa raiva e canalizá-la de uma maneira saudável, ao invés de descontar em pessoas que não têm nada a ver com o motivo da nossa raiva, que geralmente são as pessoas que a gente mais ama. E aí prejudica mais as nossas relações pessoais e nos traz ainda mais raiva e é um ciclo vicioso. E nós temos aí, né, a partir do processo de psicoterapia, né, onde nós aprendemos estratégias, né, de enfrentamento de emoções negativas ou emoções difíceis, nós temos aí uma técnica que é muito utilizada, que eu particularmente indico também para os pacientes, né, de tá com muita raiva, tá numa discussão, né, com o marido, com a esposa, com o familiar em casa, né, ao invés de descontar na pessoa e acabar daqui a pouco criando um problema, né, uma problemática maior, pega um travesseiro, né, se utiliza de um travesseiro, coloca sobre a cama ou um espaço que você possa, né, acomodar, fique de joelhos, né? Qual a ideia do ficar de joelhos? Porque a ideia é que você possa soquear, dar socos neste travesseiro, tá? Ou dar algum tipo de grito, né? De uma forma bem para extravasar, né? Essa emoção aí negativa. E a ideia de estar ajoelhado é justamente para não ficar tonto. Porque quando a gente faz uma ativação, né, uma atividade motora muito rápida, né, e está disparado ali de muita adrenalina, a gente pode acabar ficando um pouco tonto, né, com vertigem, enfim. Então, para que tu possa aplicar a técnica de uma forma segura, né, se utiliza aí desse passo a passo, né, do ficar de joelhos e poder aí soquear, né, o travesseiro. E quando a gente fala aqui, né, da importância de ter um espaço de autoconhecimento, quando não está conseguindo por si só dar conta de uma raiva, né, uma emoção assim mais intensa, é justamente porque às vezes no senso comum a gente pode estar inserindo estratégias que não vão ajudar, vão na verdade piorar a situação, podem inclusive ser mais aversivas. Por exemplo, né, às vezes a gente ouve a pessoa dizer: ai, fulano, te acalma, né? Toma um chazinho. Ou vai, daqui a pouco, ao contrário, né? Ouve uma meditação, né? Acende um incenso, apenas respire. Não, isso daqui a pouco pode se aplicar para uma outra emoção, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade, nós vamos partir do princípio de técnicas aí de respiração, por exemplo, né? Para diminuir, né? Mas para raiva não. Porque quando a gente tem essa ideia de trazer que não podemos sentir, né, tentando abafar a raiva, na verdade a gente está deixando essa emoção de lado. A gente está ruminando ela, a gente está querendo sabotar, inclusive. Só que a raiva é uma emoção importante tanto quanto qualquer outra. E ela precisa ser sentida, ela precisa ser, de certa forma, extravasada, né, canalizada, né, e não simplesmente abafada. E ela precisa também ser comunicada. A gente ouve muito isso em consultório, né? Dos problemas de relacionamento devido à falta de comunicação. Então a pessoa sente raiva por alguma situação que aconteceu, ela não comunica, ela guarda para ela e ela vai acumulando lá naquele bloquinho negro lá de, né, de coisas que o outro fez que a irritaram ou deixaram com muita raiva. E aí o que que acontece? Muito comumente, a pessoa explode. Em algum momento, com alguma coisa que aconteceu, que geralmente é algo pequeno, a pessoa explode. Por quê? Porque ela estava guardando aquela raiva há muito tempo já. Porque ela não conseguiu, de forma assertiva, utilizando uma comunicação não violenta, comunicar a outra pessoa o porquê, né, daquela raiva que ela sentiu, o
que ela não gostou que o outro fez. Então, isso vai se acumulando e chega um momento que estoura e se torna uma briga muito pior do que teria sido uma possível discussão, né? Se ela tivesse falado no momento adequado. Mas como a gente pensa que a gente não pode falar, se for algo negativo, porque a gente não tem essa habilidade desenvolvida de uma comunicação assertiva e clara, acaba acontecendo isso. E também existe uma forte diferença de falar e comunicar. Quando a gente fala, a gente apenas fala e não espera de volta o retorno da outra pessoa, ou daqui a pouco nós nem estamos inclinados a ouvir o que o outro tem a dizer. A comunicação é diferente. Na comunicação, eu falo e expresso aquilo que eu quero que a pessoa, né, ou o grupo entenda, e eu espero o retorno que essa pessoa vai me passar daquilo que eu disse, e novamente retorno para dizer para a pessoa, foi isso que eu quis dizer ou não. Isso é uma comunicação. E aí tu consegue entrar numa linha adequada, né? E aí vai levar para uma comunicação não violenta e, consequentemente, aí ao possível conflito ou situação negativa sendo evitada. Bom, e até aqui a gente falou sobre a raiva normal, né? Sobre o que é esperado, sobre pessoas que têm empatia, pessoas que querem melhorar, pessoas que querem se autoavaliar e melhorar o seu padrão de comportamento, melhorar os seus relacionamentos. A gente falou de estratégias de manejo, né, dessa raiva exacerbada. A gente falou da questão ética. Agora a gente vai falar um pouquinho da questão patológica, né, de pessoas que sentem prazer, né, na violência, pessoas que sentem prazer, que buscam esse tipo de situação, que provocam essa situação. E aí a gente já está falando de transtornos, né, transtornos de personalidade, que nesse caso a gente sempre indica que seja feita uma avaliação, se existe uma suspeita, né, e que haja um acompanhamento profissional, né, psicológico, muitas vezes psiquiátrico também, para o manejo dessa situação. Normalmente, as pessoas com diagnóstico do transtorno de personalidade, elas não procuram por ajuda psicológica. Quando elas chegam no consultório para buscar ajuda, normalmente é porque daqui a pouco algum familiar, né, ou cônjuge, né, solicitou, né, ou colocou como um acordo de que fosse, né, inserido um tratamento, porque essas pessoas elas têm muita dificuldade de avaliar, né, a conduta daquilo que elas fazem, daquilo que elas causam, né, nos demais. E pior, né, é que acabam muitas vezes sentindo prazer e necessidade de estar causando problemas, conflitos né, para a família, para a rede de apoio, para as outras pessoas. E nos casos do transtorno de personalidade, a família, a rede de apoio, ela é indispensável no tratamento, né? Ela precisa, sim, acontecer, né, como um pilar ali desse tratamento com um paciente que tem esse diagnóstico, que é um diagnóstico muito importante, que nós precisamos entender que o diagnóstico de transtorno de personalidade, ele não tem cura, nós temos aí a remissão de sintomas quando o paciente, ele está bem medicado, né? Então, um paciente com transtorno de personalidade, nós não temos como tratá-lo apenas com psicoterapia, tá? Na verdade, é até um risco, porque os sintomas, eles são mais acentuados, né? Os prejuízos, eles são intensos, né? E normalmente esses sintomas, eles são moderado a grave, né? E a família, ela tem que ficar ativa, né, como um respaldo para a pessoa que tem aí esse transtorno, porque essa pessoa, ela vai continuar causando muitos conflitos, talvez de forma mais reduzida, mas ela vai, talvez, continuar, né, aí trazendo prejuízo. E aí a gente entra bem dentro dessa emoção, né, da raiva. Porque o transtorno de personalidade, a pessoa que tem, né, o indivíduo que experiencia, né, essas emoções mais intensas, a raiva acaba sendo algo muito comum e também algo prazeroso, né, como tu disse, Mário, ele sente prazer. Então, esse circuito, né, de ficar tendo comportamentos que vão, que geram raiva,
né, ele vai acabar fazendo com muita frequência. Então, para que as pessoas à sua volta não adoeçam também, que aí a gente tem que pensar na saúde da rede de apoio, precisa estar envolvida no tratamento. Exatamente. E uma abordagem mais sistêmica nesses casos se faz necessária, né? Para que a família também consiga aprender a como lidar com essa pessoa, porque os transtornos de personalidade, eles são os mais julgados, né? Pelas pessoas que não têm o conhecimento, não conseguem compreender o porquê daquilo, não sabem como lidar com a pessoa. Então, é muito importante que as pessoas ao redor também possam buscar ajuda, né, profissional, para elas terem também uma vida mais saudável. E realmente é muito difícil, né, a vida de pessoas, né, de familiares que têm, né, indivíduos dentro da sua dinâmica familiar com transtorno de personalidade, né? E aí a gente está citando o transtorno de personalidade porque a raiva, né, patológica, ela está muito presente nesse transtorno. Às vezes nós temos uma tendência, né, até por querer que, né, por sentir que gostaria que os conflitos eles fossem sanados, né, ou diminuídos, de pensar, mas a pessoa vai mudar, isso vai passar em algum momento, é apenas uma fase. Sentimos dizer, né, que não, né, até porque o transtorno de personalidade, ele tem fatores biológicos muito fortes, né, a gente precisa considerar a parte genética aí como um dos fatores, né, mais importantes dentro desse espectro, assim, né, que seria desse transtorno. Então, assim, vai precisar, sim, de uma intervenção medicamentosa, um acompanhamento psicológico, né, para a pessoa que tem esse transtorno, né, e também para a rede de apoio para conseguir dar conta de lidar com essas pessoas. Porque são situações que muitas vezes a família inteira adoece. Ou as pessoas, né, que vivem naquela casa, né, naquele contexto familiar e começam a entrar em adoecimento. Seja pelos conflitos que essa pessoa que tem um transtorno de personalidade começa a criar, né, um ambiente hostil, de animosidade, né, de desavença, que ele sente necessidade, inclusive, de estar criando. Então, é muito grave. E nós precisamos estar atentos a esses sinais. Hoje nós falamos sobre ira e o nosso próximo episódio vai ser sobre outro pecado capital. Então já coloca aqui nos comentários qual você acha que vai ser. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau.